Bom dia Boa tarde. e boa noite. Boa Começa agora. O que começa agora? Podcast sem nome! A gente não Criar faz um a nome. mínima ideia. Oncast. A gente vai criar o nome depois, aí vocês vão ficar sabendo, tá? O importante é quem está aqui, o que vamos falar. Exatamente, muito prazer. Esse é. Pode começar se apresentando. Danilo Apostólico Silvério, e este é Paulo Toff. grande publicitário, outro mais ou menos, mentorados por um melhor publicitário ainda. Exato. Murilo Moreno, que talvez muito em breve vocês vão ver aqui também, espero que sim. Exatamente. Ele é da geração grandes nomes da propaganda, a gente é grandes nomes da publicidade. Exatamente, gostei da definição, é isso. Ainda não temos um nome pro nosso podcast, como vocês viram, mas o importante é começar. Exatamente. E pra gente estrear, vamos falar sobre coisas que permeiam o nosso mundo. A Publicidade. primeira delas, publicidade, é isso, acabou. Paulo Fernando, Conta pra mim. eu que já Nossa, sou que bosta que eu falei. Não, tô péssimo em podcast. Tá ainda. péssimo nada, tá treinado. Tô aqui sério. Paulo Fernando, Fala comigo. eu que já sou um publicitário razoavelmente formado, né? Já tenho aí 12, 13 anos já de formado e pelo menos 16 indo para 17 de mercado. Você que é uma pessoa que tá começando agora, tem 3, 4 anos aí de experiência, 5 já, né? Verdade. E... Não, 6 anos de experiência. 6 anos, que isso? 6 anos comecei e não era nem gente. Não é nem o recém-nascido mais, isso daqui... pô, 0 anos deixa. de formado, 6 anos de experiência. Tá Vamos certo, porque a escola da vida começa antes, é isso Exato, aí. Já fica aí a primeira mensagem do podcast. Aí, ó. Bom, eu vim da era que o digital estava começando, então não era algo extremamente consolidado, diga. Em era do digital começando, temos uma coisa pra deixar a gente aqui, ó, pra fazer um resumo da gente falando, né? Importante ter isso. Ah, com certeza, ele vai ativar a inteligência mundo da artificial inteligência fantástica artificial. dele Exatamente. para poder coletar tudo que a gente fala para colocar no descritivo desse vídeo do YouTube. Pra munir você com as informações necessárias. Tá certíssimo. Então, esse já é um ponto legal. Eu, por exemplo, não vim da geração da inteligência artificial. Eu vim da geração da publicidade, que ainda muita coisa era feita à mão. Eu já era o diferencial dentro da faculdade, porque eu já usava computador para escrever. A maioria ainda estava no caderno. Mas eu estudei, por exemplo, como calcular GRP. E hoje em dia as pessoas nem fazem mais isso, porque o principal... As pessoas nem sabem direito o que é GRP. Então, esse é o problema. A gente passa por mídia, por essas aulas, a gente entende que é gross, eu nem sei direito, gross rating point, eu não lembro. Gross Rating Point. Gross rating point, e a gente não sabe calcular. A gente não Você sabe. nunca calculou, você nunca pegou uma folha de cálculo de GRP e olhou ali a grade. Não. Cara, que doido, né? E eu ainda. É muito interessante falar sobre esse ponto. Você foi falando, foi me lembrando de várias coisas. Mas eu acho que eu tenho só a agradecer que eu venho de um momento de transição, né? É ruim, mas é bom, porque é um belo de um desafio. Mas eu comecei minha faculdade e não tinha essa coisa. Tinha inteligência artificial, temos há muito tempo, Sim. mas não tinha aplicável IA generativa para todo mundo, igual hoje a gente tem um chat GPT, foi crescendo com cloud e todos os outros que foram aparecendo, que hoje tem milhares deles. A gente tá usando um aqui que eu nem achei que ia ver, um aplicativo chamado Granola. Mas temos um aplicativo chamado Granola. Então eu passei por essa transição. E a gente vem vendo claramente isso no dia a dia, dentro da faculdade, dentro do mercado de trabalho com essas pessoas que vêm começando também. Esse é o primeiro ponto que eu queria debater contigo. Obrigado por essa introdução. Eu era da geração, e por exemplo, nosso grande mentor Murilo Moreno era de outra geração que a gente é obrigado a pensar. Hoje em dia eu não penso mais na publicidade. Você que é mais jovem, como é que você está vendo isso ser refletido nesse novo legado que o pessoal dessa nova geração está deixando? Eu olho com certo preconceito. Por quê? Porque eu acho que o publicitário tem que extrair as ideias daquilo que melhor vem na cachola. E aí na cachola dele, o que vai mandar são referências. Quanto mais referência ele tiver, mais informação ele tem, mais coisa ele consegue processar e pensar. O chat GPT ou qualquer inteligência artificial pega essas referências da internet, só que nunca tem uma linha de raciocínio muito bem definida. Perfeito. Como é que você vê, por exemplo, a criação dentro desse aspecto? Olha, eu acho que tem 2 pontos para serem ditos aqui. Primeiro, o impacto da inteligência artificial ou de mudanças como a inteligência artificial. Eu acho que essas mudanças sempre vêm para jogar a pessoa para 2 lados. Ou a gente tem as pessoas que vão cair na realidade, e aí é o segundo ponto que eu já vou explicar, mas vão começar a engrenar e conseguir usar a inteligência artificial muito bem, ou a gente tem as pessoas que vão realmente parar de pensar e vão pro nada. Então isso movimenta uma certa polarização nesse sentido. E aí dentro dessas pessoas que sabem usar a inteligência artificial, eu vejo que
ela vem no seguinte sentido, até escrevi sobre isso esses tempos, que é a inteligência artificial, ela te ajuda a poupar o seu tempo para fazer aquilo que o ser humano tem que fazer, que é construir o seu repertório, que é se organizar nesse sentido de atividades, tarefas e criativamente mesmo. Posso falar por mim, eu passei por uma fase, você acompanhou a fase complexa, tive 2 fases. Uma fase muito complexa de organização e pensamento, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu faço da minha vida dentro da publicidade. E tive uma segunda fase, que é, eu não tenho repertório. Onde eu vou? O que eu tô construindo? Cadê as notícias? Eu não sei o que tá acontecendo agora. No mundo da publicidade, das marcas, o que tá acontecendo? Então eu passei por essas 2 fases, que é aí que eu fui acordar, graças ao ecossistema de negócios que a gente vem criando aqui. Ele vem provocando muito para esse lado de vou entender o propósito do que eu tô fazendo. Então foi aí que eu consegui entender. A inteligência artificial, ela entra para te dar tempo para construir repertório. Isso é uma coisa que não acabou e que tinha muito na publicidade criativa de antigamente, que a gente falou de Murilo Moreno, a gente fala também, podemos citar João Branco, que acho que é Podemos, é uma uma grande referência também nossa, por isso. Eu, particularmente... Pode falar. Não, só ia falar eu, particularmente, pra mim é uma grande referência, né? É uma Sempre gostei muito de McDonald's, Arcos Dourados, e o João Branco ficou lá 7, 8 anos, então conheço bem. Grande abraço, João Branco. E vale se dizer que agora estão desfazendo o trabalho dele, né? Mas também não vou entrar nesse mérito aí. João, vamos conversar depois, quem sabe tá na hora de você voltar, né? Mas tudo bem. Exatamente. Absolute McDonald's nunca vai existir se não tiver João Branco de volta. A gente pode deixar um episódio separado só para isso, porque eu acho que... Vamos falar de João Branco nos próximos episódios. E de McDonald's. Mas justamente entra nesse ponto da inteligência artificial. Então hoje, vamos falar na prática, que eu acho que fica mais fácil para entender. Como que eu posso usar a inteligência artificial para me informar? Tava com um problema de repertório. A inteligência artificial já sabe pensar como eu. Falo com ela todos os dias. Eu configuro ela todos os dias para ela pensar e falar como eu. Ela, claro que nunca vai ser igual. Precisa ser atualizada. Fala sobre isso, Mas ele chega... Nem próximo. Mas ele consegue poupar um belo caminho. Aquele caminho do automático, ela consegue poupar para me manter fora do automático. Mas, Paulo, peraí. Fala. Desculpa te cortar, mas é o seguinte. Como é que a inteligência artificial vai saber aquilo que você gosta? Porque tem coisas que só estão aqui. Eu sou uma pessoa sedenta, você sabe muito bem, eu sou sedento por qualquer tipo de conhecimento. Eu gosto de falar de tudo, eu falo de tudo, porque eu adoro saber de tudo. Então eu me sinto no papel como um curioso, como um... Me fugiu a palavra agora. Pelo amor de Deus. É uma pessoa atiçada por novas informações. E aí, eu não vou atrás da inteligência artificial, porque eu não estou acostumado a fazer isso, mas eu vou atrás de outros formatos que eu gosto. Qual o formato que eu gosto mais? O audiovisual, que é o formato que a gente trabalha prioritariamente nos nossos negócios. E aí, eu tento enxergar o modo do audiovisual para atingir essa necessidade que eu tenho de ficar mais informado ou ganhar mais repertório. Como é que para você a inteligência artificial está te ajudando para isso, uma vez que ela não lê a tua cabeça, que ela lê aquilo que você escreve para ela e que não é necessariamente aquilo que você está pensando? Perfeito, deu para entender bem, uma bela provocação. Eu vejo que neste recorte que você está me trazendo, a inteligência artificial ela entra mais como algo que sabe repetir os padrões do que eu faço e do que eu falo, que é o meu core, a minha essência. Não que isso não vá mudar, Tá. é claro que isso é mutável e a gente precisa atualizar a inteligência artificial disso. Sim. Mas o fato dela fazer isso, você consegue justamente aquilo que eu falei do tempo. Então pega aquilo que é automático na sua vida hoje, que você faz, que você não precisa mais necessariamente fazer e pensar todos os dias da sua vida. Eu não preciso todos os dias da minha vida pegar o tempo para entrar. É claro que de vez em quando é importante, mas abrir as guias de e-mail e mensagem, pegar um jornal, pegar tudo. Tem dia que você tá com muita coisa para fazer. Sim. E você ter o seu padrão de busca, o padrão racional que o seu cérebro segue, que você segue, documentado dentro da inteligência artificial, te ajuda a poupar tempo para conseguir fazer aquilo que é o seu intuitivo, que é o seu emocional, que é o lado que você não prevê do seu cérebro. Concordo, mas aí eu vou te fazer um adendo dentro dessa questão que você colocou. Por favor. Eu acho que o ponto do tempo também está atrelado muito, obviamente, à senioridade que você tem. Então, assim, Com certeza. nós dois somos pessoas extremamente atarefadas e com muitas coisas pra gente fazer. Mas eu acho que eu me sinto numa disciplina, até por tempo de mercado, maior
para o tempo todo ficar me doutrinando a não, preciso parar e prestar atenção nisso. E aí, por que que eu dou essa provocação? Porque para mim, eu sinto dificuldades em pedir para uma inteligência artificial me resumir as notícias, porque eu acho que vai estar faltando informação. Lembra do lado sedento que eu falei agora há Sim. pouco? Eu sou louco por informação. Então, se eu fizer isso, a sensação que fica para mim é, putz, eu não tô sabendo de tudo. Eu preciso parar e ler. Que é que nem o que eu sempre falo das prospecções. Todo dia eu faço 20 fucking prospecções por dia. Por quê? Porque eu me doutrino a isso desde 2018. Então eu já tô acostumado a fazer isso. E aí, pra mim, me parece irresponsabilidade, coisa da minha cachola, se eu não fizer essas 20 prospecções todo santo dia. Então eu acho que, óbvio, e aí é onde eu vejo dificuldade. Uhum. Porque eu não consigo, com a cabeça no mundo atual, me adaptar para falar que não, a inteligência artificial consegue me entregar isso de maneira resumida, mais boa, porque eu já tô acostumado a fazer da outra forma. E eu acho que é o maior contraponto que a gente tem geracional. E que aí, óbvio, Sim. não entra só a publicidade ou a comunicação como um todo, mas entra todas as esferas humanas que a gente tem, Uhum. de atividades laborais ou não, tá? Mas você, então, para você funciona se você fizer um resumo, receber essas informações e tá tudo certo. Você se sente conectar? É, claro que sim, porque você, mesma geração da Bárbara, que hoje também tava falando pra gente, trouxe a informação no negócio da Coca-Cola e do Burger King, Perfeito. por ter lido meio mensagem rapidinho. E eu que li, nem me toquei dessa Nossa. informação. Então faz total sentido. Perfeito. E complementando o que você está falando, é mais uma questão de. Como tem referências muito Murilo Moreira, Danilo Apostólico e correlacionados, eu tive que desconstruir isso também. Porque eu tinha essa questão do, pô, eu tenho que fazer. Só que entrando nesse tem que fazer foi onde eu me perdi com as tarefas do dia a dia. Então, se eu consigo pegar a inteligência artificial, que já me ajuda, ela não faz por mim, mas ela me ajuda no dia a dia, com essa parte racional que está documentada dentro dela, foi aí que eu criei. É uma americana. É que eu ia falar do Brand Watch, mas não é um o Brand belo Watch. redneck aqui. Mas- Brandwatch já foi muito bom. Hoje em dia eu acho que mais atrapalha do que ajuda. O quê? O Brandwatch. Ah, não, é que eu criei uma IA chamada Brand Watch. Eu não sei o que é esse Brand Watch da sua O geração. Brandwatch da minha geração trazia por WhatsApp, desde a pandemia, quando nem se falava de inteligência artificial, trazia o resumo de notícias de tendências mundiais, seja para comunicação, tecnologia, marketing, qualquer coisa. Mas não. E hoje um Minion sai e substitui, um The News que tá na sua mão O substitui. News substitui. The News substitui muito bem. Mas o The News tem um grande número de cabeças por trás, né? Muito, Então, muito, muito, muito. Tá vendo? Tem inteligência, mas tem inteligência humana. Tem. Não é só artificial. Não existe inteligência artificial sem inteligência humana. Ela só é artificial porque o humano Criou. produziu. Não tem como. É sempre com base no humano. E aí, nesse sentido, eu estava falando de Brand Watch, Sim. mas seria o meu radar diário. Sim. Mas com base no meu racional que eu tenho dentro da minha inteligência artificial, eu criei um radar diário. Pô, eu tinha o hábito de ver. Eu tenho The News. Eu recebo newsletter todos os dias da Science News. Eu não lembro qual organização que é essa. Também não me lembro. Mas chega deles. Eu vejo o mundo do marketing, meio mensagem, Prop Mark, publicitários criativos, Geek publicitário. geek publicitário, junta tudo isso. Quanto tempo você precisa do seu dia para visitar todos esses veículos? Você precisa de 2 dias pra ver as coisas de um dia. Exatamente. isso. E aí foi pensando nisso que eu criei e chamei de radar diário, mas é alimentado com as minhas prioridades de notícia, daquilo que eu venho fazendo e que eu venho pensando, e ele também tem a memória da inteligência artificial que muda todos os dias. Ele traça o padrão de notícias entre o que eu recebo diariamente. Então, por exemplo, ele lê meu e-mail, se tem algum evento importante, por exemplo, Copa do Mundo, tá aí. Sim. Ele justamente pega a Copa do Mundo, integra dentro do meu calendário, adiciona no meu calendário, dentro de um calendário que eu chamei de calendário publicitário. E aí fica tudo documentado lá. Ou seja, já entra para o meu dia a dia. E ele me devolve o radar diário com as principais notícias, traçando esses padrões. O que é esse radar diário? Essas principais notícias? Ele é uma curadoria. Ele não resolve o meu problema. Entendi. Ele traz ali a notícia, por que é importante, aplicado ao meu cenário. Ele sabe as marcas que eu estou trabalhando, quem que eu estou atendendo dentro da consultoria, quem que eu estou atendendo dentro da produtora. Ele entende justamente tudo que eu estou fazendo e ele consegue me trazer apontamentos do dia, da mensagem do dia, das principais notícias para o meu dia a dia. É claro que nem sempre é lindo, útil e relevante. A gente Tem que sabe. ter o lado humano para julgar. Só que, como eu disse, é uma curadoria. A partir disso, eu vou atrás das notícias, ele me traz os links dos canais originais onde aquelas notícias se originaram.
originais, Originaram, mas mas eu faz entender. sentido. E a partir disso eu vou atrás. Pô, consumir as principais notícias do dia. É claro que no começo eu precisava fazer comparações. Óbvio. Eu pra saber se precisava é abrir efetivo ou minha não. mensagem, precisava fazer isso, não tinha como. E aí, fazendo comparações, entendendo, eu cheguei à conclusão que sim, era efetivo. Mas precisa desse momento de inteligência humana. A partir disso, sobrou mais tempo? Aí eu vou abrir um meio mensagem, que você sabe que eu sempre faço isso, tô sempre sei. com o meio mensagem Ele aberto adora. lá na minha mesa, Não só isso também. Pra Nada onde disso. vai minha mensagem debaixo bolsa. exatamente na debaixo bolsa, do cabe braço. dentro da minha mochila o meio mensagem. É lindo e maravilhoso. Muito obrigado, Salles Neto, por ter feito o tamanho exato da mala de Paulo Fernando. Obrigado. Agradecido, inclusive parabéns pelo livro. Mas se conseguirem fazer uma versão pocket, ia ser mais legal, né? Tamanho de revista. Mas é legal aquele tamanho de jornalzão. É legal. Legal aquilo, né? Mas ele não é feito para ser transportado, né, Paulo? Ele é feito para ser lido na mesa. É para grandes publicitários, para gente que tem mesão. É isso. verdade, Por isso que ele é grande. Mas é bom. Eu concordo com você em ter a versão pocket. Mas a grande tem papel, tem propósito. Coisa que a inteligência artificial não ia fazer. Que é a mesma coisa das prospecções que a gente faz na produtora. Não adianta a gente mandar a prospecção ser feita pela inteligência artificial. É o que você disse, tem que ter inteligência humana, racional. Por trás daquela inteligência artificial ajuda a replicar isso melhor, mas com aquela pitada da inteligência humana. Então é um ferramental para mudar nome, para mudar assinatura, para mudar endereço, para mudar nome de empresa e por aí vai. Mas o core de como eu tenho que escrever a mensagem e tudo mais é só do nosso tete a tete, né? Isso que é muito difícil. Eu tenho muita resistência ainda a isso. Eu consigo aplicar, por exemplo, para algumas coisas que você trouxe como o seu radar diário, mas a gente ainda fica um pouquinho reticente de onde será que eu consigo usar de fato. Sim. Como é que você acha que teus colegas, ex-colegas de sala de aula, conseguem trabalhar dessa maneira? Assim, não é todo mundo que tem a tua cabeça. Você acha que eles trouxeram algumas soluções que você também aplicou pro seu dia a dia ou não? Tudo isso vem da tua vivência mesmo de mercado. Sinceramente, 99%, 1% eu não lembro, mas 99% vem do repertório de como você vai construindo isso, né? Eu falei dos 2 momentos que eu passei ali. Por não ter repertório atualizando, dificilmente dava para ter ideias criativas e coisas fora da caixa. Sim. E aí foi fazendo isso que vem os insights aleatórios, insights que a gente tem para campanhas aqui diariamente. Muitas campanhas. Quem vê pensa que é. Não, ele é um baita planejador, tô enchendo o saco. Mas não é por isso que eu tô rindo, é que eu lembrei do Viagra. Ele está lembrando de Viagra no meio do podcast. Vou nem falar Exatamente. nada. A gente criou uma campanha. Não pode falar. É verdade. Não pode falar. Mas é uma campanha baseada. Mas não é pra falar. É uma campanha que surgiu a partir do Viagra. Não precisa falar nada. É isso, é isso. Uma campanha pro mercado que não tem nada a ver. Não precisa É contar verdade, o que é, pra quem é. Vocês Tem vão ver, muitas vocês vão campanhas. ver, vocês vão ver. A gente faz questão, em algum episódio aqui a gente mostra, depois que for aprovado e tudo mais, essa campanha pra vocês verem do que se trata. Nem lembro onde eu tava, mas. Ah, tá. Lembrei. É o repertório. Meus amigos, seus repertório, amigos, sim. vocês. Mas eu vejo que hoje, a maioria das pessoas, e eu sempre vejo tentando influenciar pro lado contrário disso, elas usam mais a IA como uma solução do que um caminho. Né? A IA tem que ser o meio, não o fim. Exato. Eles usam ela como ferramenta e não apoio, vamos dizer assim. E ferramenta master, né? Ferramenta Usa master, exato. pra tudo. Pra literalmente tudo. E não tem muito coisa, O não. Murilo comentou com a gente da questão dos trabalhos de TCCs, exatamente, estarem todos iguais porque foram feitos em IA. Agora ninguém mais erra, né? Eu achei muito engraçada essa reflexão. Você que está fazendo trabalho de TCC, você joga na IA, sai tudo perfeito. Gramática perfeita, normativa perfeita, concordância perfeita. Óbvio, está sendo feito na IA. Como é que você consegue criar crivo com o seu aluno, com a sua aluna, se é tudo igual? Nenhum. Ou seja, Aí até eu mesmo tenho um diferente. contraponto geracional. Por quê? Diga. Eu, como pessoa que fiz TCC, e a gente também usou bastante IA, eu vejo que, se as pessoas estão preparadas, eu acho que a mesma lógica da educação financeira. Se a pessoa está preparada para lidar com aquilo, ela usa bem. Por quê? Usamos IA em vários momentos dentro de trabalho de conclusão de curso. Se você não escreve bem, a IA no mínimo vai te nivelar. Não no sentido de você fazer igual aos outros. Se você ler o trabalho dela, se você souber perguntar, se você às vezes até perguntar o que ela precisa, porque quem entende melhor a máquina que ela mesma. Sim. Então, eu preciso criar uma persona, não que você vai criar tudo em IA, mas pergunta pra IA o que ela precisa. Mas pergunta Sono. pra IA o que ela precisa. Sono. Ela no mínimo vai saber o que é o básico pra ela. Só que
o ponto é o seguinte, imagina uma pessoa que não teve muitos acessos, Sim. não tem muita habilidade de escrita, da geração Z, que infelizmente, ou geração alfa principalmente, já nasceram nesse mundo. O mundo rápido, dopaminérgico que a gente vem falando, pô, não é culpa daquela pessoa ter nascido nesse mundo e com a cabeça desse jeito. Sim. E aí ela anda a 1000 por hora e não presta atenção no essencial. Mas a gente sabe que é essencial porque a gente foi criado nisso. Sim. Elas não vão ser criadas nisso. Uma pessoa dessa tem acesso à inteligência artificial e usar as respostas dessa IA para aprender, aí é importante. Agora, usar como tapa-buraco, pô, ela escreveu, vou soltar. Aí não dá. Mas tudo isso para mim tem a ver sobre o ponto da disciplina. Por quê? Porque se a pessoa é disciplinada, ela vai entender que aquilo lá é como você disse, é o meio, não é o fim. Você tem que escrever o TCC e de qualquer forma você tem que revisar. Mas no desespero, no afã do negócio, deixa para a última hora, caga, não se importa e tudo mais, e larga. Aí deixa para fazer aquilo nos 45 do segundo tempo e usa como fim. Não revisa, não vê se o conteúdo tá certo, não olha para ver se os detalhes de fato estão contemplando tudo isso. Esse é o meu problema. A nova geração tá achando que a IA é a solução para tudo. E me desculpem, tá? Nada contra, mas sim. Alguém colocou na cabeça de vocês que é a solução para tudo. E não é. A IA é um meio para fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Tem coisa que, como o Paulo falou, só da nossa cachola. Então parem de usar a inteligência artificial como fim, pelo amor de Deus. A inteligência artificial é o meio, não pode ser o fim. A gente usa, como a gente falou, a gente usa inteligência artificial aqui como suporte, como apoio para várias coisas que a gente tem que pensar. Mas, principalmente em publicidade, ela tem que ser um ferramental, mas não tem que ser a solução. Perfeito. Olha, me cansa, e aí desculpa a crítica, mas você que tem uma pequena agência, uma agência de marketing digital, vai torar inteligência artificial para tudo. Não tora inteligência artificial para tudo. Porra, pelo amor de Deus! Você cria um negócio para colocar inteligência artificial para tudo, pô, ela não vai te trazer a solução. Ela vai te ajudar a pegar dados para uma pesquisa, para estudar, mas não adianta fazer um planejamento estratégico por uma inteligência artificial. Ela vai te ajudar a dar um meio para aquilo. Você precisa ter a cabeça. A gente passa horas fazendo brainstorming para poder chegar em planejamento de campanhas aqui. E bota horas e até madrugadas pra gente pensar em coisas legais aqui para poder falar. Para depois um outro colocar lá no ChatGPT. Ó, o ChatGPT me sugeriu isso. Não, peraí. Pode usar a sugestão, mas usa como guia, como referência. Depois você estrutura com a tua cabeça. A gente já fez várias coisas também com inteligência artificial, mas, de novo, como referência, não como final. Perfeito. E um exemplo da campanha, uma das campanhas que a gente fez, pô, ficamos horas brainstormando. Literalmente e no meio horas. do brainstorm, usamos a inteligência artificial como Usamos. ferramenta. Exatamente. Fomos traçar pesquisa para entender de público, de persona mais a fundo do que a gente não tinha entendido, do que a gente não sabia. Sim. E aquilo originou uma coisa nova, que a marca nunca ia olhar daquela forma. Não. A gente acabou de gravar um vídeo falando sobre isso. Sim. Falando sobre como as empresas deixam de olhar para a construção de marca, para o topo de funil e vão lá, fazem ação de performance e tudo. E dane-se. Dane-se. E aí, do nada, fazem uma ação de awareness, porque alguém bom, alguém milagrosamente lá dentro fez aceitar fazer uma ação de awareness, porque é uma a cada 5 anos, talvez. Aí não dá performance. Aí fala, não, corta. Às vezes manda até a pessoa embora, né? Também, ou manda embora a agência. A agência é ruim. Verdade. Peraí, não é a agência que é ruim. Você que não tá sabendo valorizar o teu awareness. Calma também, né? Mas esse é outro ponto ruim também. A questão do afã de querer fazer tudo muito rápido. Mas aí a gente vive também, é o mal do século. Eu lembro que teve um trabalho da SPM com o Joca, que ele tinha falado, olha, se a gente mapeasse qual seria a próxima tendência do século e tudo mais, é a ansiedade, todo mundo fica ansioso e acha que só porque agora existe o digital, você tem que fazer campanha para converter em 3 meses. E aí algumas marcas, com muita sorte, entenda-se sorte aqui como um encontro do preparo com a oportunidade, Sim. acabam conseguindo crescer muito rápido. E aí todo mundo usa isso como padrão. Para de usar isso como padrão. Você não é o Nubank. Não é. Você é um banco Inter tentando achar o espaço. Porque aí todo mundo acha que é o Nubank. Pô, o Itaú levou anos para estar consolidado. E aí o Nubank em 6 anos explode. Porque, óbvio, a pandemia ajudou, a digitalização ajudou, tudo auxiliou. Mas não é assim que vai acontecer com todo mundo, cacete. Exatamente. Eu tava... Porra. Cacete.
João Mata, abraço pra você, Grande João Mata. abraço, grande abraço, João Mata. Que saudade. Mas- Saudades da faculdade, saudade da aula. Isso me lembrou, eu tava num café esses dias, não lembro qual era, mas a gente tava falando sobre como a pressão de performance, dentro de empresas principalmente, transformou a rapidez no novo normal. No seguinte sentido, se antes era normal você fazer do nada virou normal você fazer 10 no mesmo dia. Porque é rápido. E aí agora esperam que o mínimo seu sejam 10 no mesmo dia. Se você tem método, estratégia e disciplina, dá pra fazer 10 mesmo. Dá. A gente faz na produtora. Mas, de novo, método, estratégia e disciplina. O problema é que na ansiedade não existe método, nem estratégia, nem disciplina. Só existe fazer, correr. E aí onde tá o erro? Porque aí sai ruim, de má qualidade, ou se bota na inteligência artificial, sai igual pra todos. Só que aqui a gente tem dois problemas. Não vamos culpar quem tá na ponta só. Temos que culpar quem tá lá em cima também. Quem tá Também. pedindo a performance, quem tá apressando pra Mas fazer. quem tá pedindo a performance também não tem a mínima ideia de como é feito. E talvez não seja nem papel dele. Porque ele tem o time Não, de baixo pra discordo. pensar. Por que Discordo. discorda? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com você, não importa se eu sou planejamento, eu preciso entender como que a ponta trabalha. Tá bom, você tá certo. A pessoa está no carro. A gente falou esses dias do cara do McDonald's lá, que comeu hambúrguer. O cara, o presidente, o CEO, ele vai ser melhor ainda se ele souber o que acontece na ponta. Falamos de João Não, Branco. isso eu defendo, isso eu defendo, isso eu defendo. Você tá certinho, você tá certinho. Falamos de João Branco. O operacional Por que João Branco funcionava? Porque que João tava Branco... na ponta! Exatamente. Tava Ele na entendia que aquelas fotos bonitas de pessoa comendo lanche com a família dentro do carro não representa. O que representa? É você olhar pro Mac, e fez isso muito bem, falar de fome de Mac. Pô, nós aqui estávamos numa aposta sem McDonald's. A gente furou essa aposta cumprir. 6 vezes. Não conseguimos. 6 vezes o número do Hexa. Aí vamos parar por aqui, então. Agora só volta depois do Hexa, o McDonald's. Ou se o Brasil perder, a gente comemora no... Comemora não, né? Não, comemora não. Aí é depressão. A gente passa um ano sem comer McDonald's. Imagina. Duvido. Não deu nem 2 meses. Bota Por quê? nos comentários se vocês acham que a gente consegue um ano sem McDonald's. Será? Aí eu acho que não. Porque Eu acho o João que não. Branco fez isso muito bem da Mas fome veja, de você Mac, tá certo, cara. você tá certo. Fome de Mac, você sente a fome de Mac. Não Mas é tem- verdade. Não É, tem outra palavra. O insight da Larica é legal. Então, isso é que é bacana, né? Isso nunca seria feito por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai olhar da maneira superficial, vai olhar McDonald's e falar, aqui tem um negócio. E ela só faria Mas- isso, sabe, se o que falasse? O quê? Humano. Se eu tivesse uma pesquisa mostrando e evidenciando o consumer insight de que o humano prefere o porn food. Mas Mas só isso. a inteligência artificial não ia chegar nas Nunca perguntas ia chegar certas nisso. para um humano virar e falar, eu gosto de Mac porque é larica, porque mata minha fome naquele momento que eu quero comer qualquer besteira. E aí é legal de tirar um insight do fome de Mac. Mas tirando isso, não vai. Então, assim, ela te ajuda para estruturar, por exemplo, uma campanha dessas, da ótica de assets. Pô, quantos assets eu vou ter dentro dessa campanha? Como é que eu posso fazer essa divisão? Automático. Beleza, exatamente, o automático, como você bem colocou. E aí, vamos lá, nossos contrapontos em relação ao alto escalão ter que saber do automático ou não. Concordo com você, a gente fez isso, trabalhamos sempre dessa forma, de entender que a gente precisa captar a essência da ponta do canal. Perfeito. Mas não cabe ao alto escalão gerenciar o time de baixo, de como ele tem que trabalhar. Aí sim, concordo. Aí a gente coloca um gerente que faz uma Concordo. gestão e gerencia todas essas entregas e entende como é que a gente pode criar o melhor fluxo para isso. Depois um coordenador para avaliar se as entregas estão funcionando dessa forma. E os analistas para serem os É operários. uma lógica de trade. Sim. É uma lógica de intermediários. É. Só que quem tá lá em cima precisa saber o que tá acontecendo, onde tá chegando. Precisa saber o que está acontecendo. Ele não necessariamente não tem a controle. forma. Mas ele não sabe como necessariamente. Porque senão, Paulo, eu não escalo essa pessoa. Exatamente. O analista que tá lá, o peão. Senão você o chefe de microgerencia. fábrica, Aí não cresce. O peão de fábrica que tem que criar soluções por conta própria. E aí ele pode usar a inteligência artificial a favor para poder criar essas soluções. Só faz pensar se tem método, disciplina e estratégia. Por isso que essa tríade é muito importante. Então a gente garantindo isso, maravilha. Eu sou super defensor disso. Na Iris falava o tempo todo, gente, não adianta. A ponta final, que é quem vende o projeto, tem que saber o que acontece antes. De nada adianta eu ter um diretor geral, um diretor executivo, que vende dentro de uma agência de publicidade, uma landing page, e não sabe operacionalizar a merda da landing page. Tem que saber operacionalizar, poxa. Então ele tem que ter passado lá do chão de fábrica. O cara que tá como analista e passa do chão de fábrica para poder chegar depois a coordenador, gerente, diretor, VP e head,
Ele entendeu todas as camadas. Então, se ele tem um problema lá na ponta, ele pode até orientar, que é papel dele. Orientar em como poderia melhorar. E o gerente é responsável por isso e o coordenador também darem suporte. Mas ele lá tem o capability de olhar para baixo e falar, não, aqui eu consigo corrigir porque eu já passei, já estive nessa Sim. posição. Por isso que admiro muito grandes diretores, grandes heads, grandes CEOs que estão em posições super legais que vieram de baixo. O Dinelli, da Leroy Merlin, é um cara desses. João Branco é um cara desses. Murilo Moreno é um cara desses. E isso é que é muito Luiz bacana. Lara. Luiz Cara Lara é um desses. cara desses. O cara empreendedor que chegou da ponta. Isso é legal. Porque aí o cara entende lá no comecinho como é que funciona. Justus é um cara desse. Redator começou lá em máquina de escrever. Puta que pariu. Depois Hugo Rodrigues, sabe? O Hugo Rodrigues tem uma história fantástica. Vamos trazer o Rodrigues aqui pra conversar. A história é fantástica, porque o Hugo Rodrigues ainda começou como empreendedor. Era vendedor nato. Porra, não tem coisa melhor. O Justus falou uma vez a verdade, né? Nós, como meros publicitários, somos corretores de anúncios. E o Hugo era o corretor de anúncios com perfil de vendedor mesmo, e não de corretor de imóveis. Corretor de imóveis só vira e fala, ó, eu tenho um anúncio legal aqui, acabou. Não, o Hugo vendia bem o peixe dele. E isso é fantástico. Então, quem vem lá da ponta, puta, desponta muito mais lá na frente. Exatamente. Não, E muito pensando mais. aqui, o gestor está para a ponta, assim como a marca está para o consumidor, né? A gente Bom falou há ponto. pouquíssimo tempo que a marca não está olhando para o consumidor. Está olhando para o resultado dela. Assim como o gestor não está olhando para a ponta, está olhando para ele. Exatamente. Você tem total razão. E aí é o meu medo da inteligência artificial cada vez mais criar esse egocentrismo Sim. em cada um e fazer olharem pro próprio umbigo. Por quê? Porque a inteligência artificial também lambe caceta, né? Você vai lá escrever qualquer coisa, fala que você tá certo. Tem que contrapor, pelo amor de Deus. Poxa, a gente erra, caramba, ela não pode o tempo todo ficar entregando. De novo, por isso a necessidade de você ter uma cabeça humanística olhando pra isso, porque aí vai virar e falar, não, calma, ela botou isso pra você, mas tá errado, não é dessa maneira, precisa ser diferente, tá errado a forma como ela te colocou pra pensar. Várias vezes a gente não pede coisa pra inteligência artificial que vem completamente errado. Porra, eles não pensaram, cara, mas a inteligência artificial também não pensou. Então, o quanto a inteligência artificial é inteligente? Acho que zero. Ela só é inteligente se tem um bom humano inteligente por trás para dar o comando, Ela sabe? é inteligente no âmbito artificial. No âmbito humano, O que é ser inteligente no âmbito artificial? exatamente. Artificial. Ela define. Ela se acha inteligente. Egocentrismo. Exatamente. O egocentrismo tá desde o nome. Tristíssimo. Precisamos olhar para isso com muita cautela, assim. E podemos olhar com um olhar de como é que eu digo? Oportunidade também. Com certeza. Não Acho só que de não tô falando negócios. só de negócios, mas tô falando de negócios também. É de Porque negócios. vamos pensar aqui. Quantas são as pessoas que vão. É triste olhando por um lado, mas que vão perceber isso. E a oportunidade de perceber Muito isso poucos. todo mundo tem. Muito Mas poucos. poucas pessoas vão perceber. Sim. E essas que vão perceber, a gente, eu acho que vai desempenhar esse papel, estamos desempenhando aqui, que é mostrar para as pessoas que não entendem e não vão entender, não conseguem entender qual que é o lado da IA produtivo, Sim. certo? Ao mesmo ponto que os ignorantes, que têm a cabeça para entender, mas não querem entender, vão abrir oportunidade pra gente. Eles vão se ferrar no mercado e a gente vai estar lá. Concordo com você, tá certíssimo. Mas eu não quero que as pessoas se ferrem, eu quero que as pessoas tenham noção para poder fazer as coisas Mas certas. o ser humano é um ser humano. Desde Eu que a sei. gente se entende por um ano, Mas a gente tem que ter esperança, Paulo. A gente precisa pensar que as pessoas não sim vão melhorar. aí E você faz tá sendo parte. tá parecendo inteligência artificial. Não, porque Tá faz parte do otimista nosso. demais. Faz parte do nosso papel estimular as pessoas, principalmente os bons publicitários, os recém-formados, a pensar em relação a isso. Quando eu tô falando de campanha, se nas campanhas é tudo igual. Sim. Mesma coisa, se você tirar, é como o Murilo fala. Tem campanha que você tira a marca, coloca outra, dá no mesmo. Igual. Acabou. Ou às vezes do mesmo segmento, igual. Poxa, Nossa, me veio o segmento de aluguel de carros aqui agora. Troca a tira, cor. mas acabou. Tira o verde e põe Bota laranja. laranja. Fudeu. É a mesma coisa. Igualzinho. Sabe? Fudeu mesmo, é. E antigamente o Localiza era laranja. Por isso. É verdade. Ela há muitos Localiza anos. seminovos, inclusive, eu acho que é laranja ainda. É a laranja e roxo ainda. Por isso. Então, assim, dá no mesmo. Dá no mesmo. Então, Mesmíssimo. precisamos pensar sempre com esse olhar mesmo. Tá certíssimo. A gente tem que ter esperança de que, não, a próxima geração vai ser muito melhor, vai ser infinitamente mais pensativa. Tu me trocou aqui, eu tenho esperanças. Obrigado. Seremos otimistas, tá? É isso, né? Acho A gente que continua pro primeiro então no próximo episódio, tá passo, né? ótimo.
Próximo papo a gente se encontra aqui, eu acho que já com o nome, né? Espero eu que sim. Bom, vamos colocar pra inteligência artificial nos ajudar. Vamos ver agora. Tá bom, vamos ver agora. Vamos lá. Vamos pedir. Vai, pede aí. Falar na voz. Fala aí. Fala aí. Vamos lá. Boa noite, inteligência artificial, você tá bem? Boa noite, Paula. Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo por aí? Tudo ótimo, preciso de uma ajuda sua. Meu amigo Danilo está aqui comigo, estamos ao vivo no podcast e ele vai falar um pouquinho do que a gente precisa, tá bom? Perfeito. Manda ver, Danilo. Estou ouvindo e pronto para ajudar no que vocês precisarem. Vamos lá. Bora lá, muito obrigado, viu? Prazerzaço. Olha, como o Paulo falou, a gente tá ao vivo aqui no podcast e a gente acabou de abrir esse podcast, ele não tem o nome específico, tá? A ideia desse podcast é a gente falar muito sobre o mundo da publicidade, o mundo dos negócios, do empreendedorismo, mais voltado à comunicação. Você consegue me ajudar a dar alguns insights ou até mesmo insumos, ou se você quiser sugestões de nomes para esse podcast? Lembrando que como publicitários, nós aqui temos o papel de pensar nesse nome do podcast, mas a gente quer sempre você como um meio aqui, não como um fim, mas como um meio para azeitar os nossos pensamentos, nos dar nossas referências, para que a gente possa beber dessas referências e criar possibilidades criativas por aqui. Você acha que pode? Com certeza, Danilo. Posso ser o combustível para a provocação. Joga suas ideias na mesa que a gente vai refinando junto. Se precisar de inspirações ou referências de nomes, eu solto algumas faíscas para vocês transformarem em algo brilhante. Vamos nessa. Maravilha, me solta então algumas faíscas aí para essas inspirações ou referências de nomes. Eu preciso que você haja de forma bem publicitária, bem criativa, como um comunicador publicitário. Então vamos lá. Que tal algo que já desperte a conexão com o universo da comunicação? Algo como em off, bastidores da propaganda, ou voz de briefing, ou até tom de voz, o podcast da comunicação. Claro, vocês podem desconstruir essas ideias, brincar com elas e achar o tom que é a cara de vocês. É só um empurrãozinho. Empurrãozinho fraco. Sinceramente, está péssimo. Eu gostaria que você tentasse encarnar um pouquinho mais o publicitário que tem dentro de você e busca um pouquinho aqui nas nossas referências, nossas conversas, considera nosso perfil, vamos ver até onde ela vai. Justo. Então, pensando no perfil de vocês e na pegada estratégica, que tal algo mais instigante? Algo como Off the Record, decodificando a comunicação, ou estratégia em onda? É sobre criar essa sensação de que a conversa é legal. É tudo igual. Assim, vocês pegam o Se conceito você e pedir moldam aí, o jeitinho de vocês. você vai usar no mesmo. São as mesmas referências. As mesmas referências, dos mesmos jeitos, os mesmos nomes. Não é pra criar inteligência artificial, gente. IA não é pra criar, é ferramenta. Juro, Tá mais do que claro, é né? brincadeira. Você faz o teste aí, dá o mesmo prompt que a gente deu aqui. Exatamente. Por isso, vamos colar, a gente vai colocar nos comentários aqui o texto do prompt, vocês vão ver a porcaria que vai ficar também quando vocês pedirem. Parem de criar coisas na inteligência artificial como se fosse o final. Usem como meio, não como fim. O fim precisa de método, estratégia e disciplina. Se vocês fizerem isso, é sucesso para todo mundo. Ah, é difícil manter o método, a estratégia, a disciplina. Claro que é. Se fosse fácil, estava todo mundo rico e bem-sucedido. Mas a gente quer ver você rico e bem-sucedido. Então, por favor, siga dessa maneira. Então esse foi o Off the Record. Esse foi como é que é o pior nome Deus aqui? me livre. Peraí, Nossa, pega aí o pior, peraí. Paulo, vamos ver. Vamos ver o pior Nossa. de todos. Não, voz de briefing. Voz de briefing é ruim Então esse foi o demais. voz de briefing de hoje. Nossa. Muito obrigado pela sua audiência. Acho que até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio, com Já com o certeza. nome, por favor. Exatamente, viu? Tchau, obrigado. Obrigado.